Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no Vale do Javari, uma das regiões mais remotas da Amazônia. Dias depois, o Brasil inteiro parou diante de uma notícia trágica. Mas afinal, quem era Bruno e Dom? E o que o caso deles revela sobre a luta pela Amazônia? Eu sou a Lívia e está iniciando o episódio especial do Pod Sócio. Bruno Araújo Pereira era servidor da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Dedicou sua vida à defesa dos povos isolados do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil. Conhecido por sua coragem, era profundamente respeitado entre as comunidades indígenas por enfrentar o garimpo e a pesca ilegal, mesmo sob constantes ameaças. Dom Phillips era jornalista britânico e colaborador do The Guardian. Vivia no Brasil há mais de uma década, apaixonado pela Amazônia e por contar histórias que revelassem a importância da floresta para o mundo. Em 2022, Dom trabalhava em um livro sobre os caminhos sustentáveis para o desenvolvimento da região. Bruno era a ponte perfeita. Conhecia o território, as lideranças e acreditava que a floresta podia ser preservada sem excluir quem vive dela. Após o caso, o governo prometeu reforçar as políticas de proteção, mas quem vive na região afirma que a impunidade ainda é regra, e os perigos continuam. A persistente falta de responsabilização por esse crime agrava os riscos enfrentados por indígenas, ambientalistas e jornalistas na Amazônia, especialmente aqueles que continuam o trabalho iniciado por Dom Phillips e Bruno Pereira. Neste mês de novembro de 2025, o Brasil sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na cidade de Belém. Parte fundamental do esforço para pressionar países a assumir compromissos mais ambiciosos com a preservação ambiental é garantir que a população tenha acesso a informações confiáveis sobre as mudanças climáticas e sobre os ataques relacionados ao clima. Produzir essas informações exige condições seguras e respeito à independência editorial, para que jornalistas como Dom Phillips possam exercer seu trabalho sem medo. No dia 5 de junho de 2022, Bruno e Dom partiram de barco da comunidade São Rafael, uma cidade de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. Eles nunca chegaram ao destino. Pereira e Phillips foram mortos enquanto viajavam ao longo do rio Itaquaí em 5 de junho de 2022. Eles estavam visitando equipes de patrulha indígenas que trabalhavam para proteger o território indígena do Vale Javari, uma vasta extensão de floresta tropical que se acredita abrigar a maior concentração mundial de povos indígenas isolados. Quando o contato foi perdido, indígenas da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale Javari, iniciaram as buscas por conta própria. Por dias, navegaram rios e igarapés em meio à floresta densa, enquanto familiares e organizações cobravam ação do governo. A pressão internacional cresceu. Veículos do mundo inteiro noticiaram o desaparecimento. E então veio a notícia que o Brasil temia. Parte dos corpos de Bruno e Dom foram encontrados enterrados à margem do rio Itaquaí. As investigações apontaram que os dois foram assassinados por pescadores ilegais da região, incomodados com o trabalho de fiscalização que Bruno realizava, e com a presença de Dom, que documentava tudo. Ocorreram as primeiras prisões entre os dias 7 a 14 de junho, onde um dos detidos foi Amarildo da Costa de Oliveira, apelidado por Pelado. Foi preso e posteriormente confessou participação. Teve seu barco apreendido e achado dos materiais dos desaparecidos foram localizados próximos à casa de um suspeito. Ocorreram as primeiras prisões entre os dias 7 a 14 de junho, onde um dos detidos foi Amarildo da Costa de Oliveira, apelidado de Pelado. Foi preso e posteriormente confessou participação. Teve seu barco apreendido e achados do material dos desaparecidos foram localizados próximos à casa de um suspeito. Uma confissão resultou na indicação do local dos corpos. Seu irmão, Ozenei da Costa, foi inicialmente acusado. No dia 21 de julho de 2022, o Ministério Público apresenta denúncia contra 3 pessoas por homicídio e ocultação de cadáver. Investigações apontaram que Pereira foi morto a tiro e Phillips por acompanhar Pereira. No período de janeiro a novembro de 2023, a Polícia Federal identifica e indica como provável mandante
um comerciante ou chefe de rede de pesca ilegal, Rubem Dário da Silva, conhecido como Colômbia. Acusações contra ele começaram a ser formalizadas. Ele teria fornecido os meios para a execução do crime, ofereceu apoio financeiro às atividades da organização criminosa e esteve envolvido na coordenação do ocultamento do corpo das vítimas. Em janeiro de 2024, foi registrada nova prisão de um suspeito apontado como braço direito do mandante, por tentativa de intimidar testemunhas e atrapalhar a investigação. Já em setembro de 2024, um dos 3 acusados originais, Ozenei da Costa de Oliveira, teve a acusação de homicídio retirada por falta de prova. Os outros 2, Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Lima, seguiram para julgamento de júri. Um dos 3 acusados originais, Ozenei da Costa de Oliveira, teve a acusação de homicídio retirada por falta de provas. Os outros 2, Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, seguiram para julgamento de júri. Em 2024, novas fases da investigação e indiciamentos ampliaram o rol de investigados, até 9 citados em relatórios, e houve decisões de instância de apelação sobre quais réus seguem a julgamento por júri. Alguns desdobramentos indicam que um dos acusados, Ozenei, teve a acusação de homicídio revista ou retirada em recurso, enquanto outros permanecem submetidos a processo. Quanto ao envolvimento dos outros 2, no entanto, o juiz disse que havia provas suficientes para que eles enfrentassem o julgamento com júri público por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Organizações de imprensa e ONGs continuam cobrando celebridade e transparência. Organizações de imprensa e ONGs continuam cobrando celeridade e transparência. Em maio de 2025, foi anunciado que o livro inacabado de Don Phillips, How to Save the Amazon, foi concluído por colegas e foi lançado em 27 de maio nos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Repercussão nacional e internacional. Amplos protestos e pedidos de justiça por entidades indígenas, ONGs de direitos humanos, organizações de imprensa e governos estrangeiros, Reino Unido e organizações internacionais. Organizações como Reporters Without Borders, NUS e Survival International cobraram investigação eficaz e medidas de proteção para defensores ambientais e jornalistas. O caso colocou luz sobre a violência na Amazônia, conflitos por recursos, pesca e mineração ilegais, e o risco a indigenistas e jornalistas que atuam na região. Em junho de 2025, a entidade Reporters Without Borders, RSF, publicou um apelo ao Estado brasileiro para que julgue rapidamente os novos indiciados, lembrando que 3 anos se passaram desde o crime e que a impunidade segue sendo uma ameaça à segurança de jornalistas e povos indígenas na Amazônia. No mesmo período, foi divulgado que o jornal britânico The Guardian lançou em 5 de junho de 2025 um podcast chamado Mission in the Amazon para marcar o 3º aniversário dos assassinatos e dar voz aos que conheceram Bruno e Dawn. A tragédia expôs uma ferida antiga, a ausência do Estado em áreas da Amazônia dominadas por redes criminosas, onde a floresta é bela, mas também perigosa para quem protegê-la. O assassinato de Bruno e Dawn foi mais do que um crime isolado. Foi um alerta sobre o que acontece nas fronteiras esquecidas do Brasil. Naquela região, pesca e garimpo ilegais caminham junto ao tráfico e ao contrabando. Líderes indígenas, servidores da FUNAI e jornalistas vivem sob constante ameaça. A morte dos 2 trouxe visibilidade internacional e reacendeu o debate sobre proteção dos povos indígenas e dos defensores da floresta. Além da responsabilidade criminal, os executores e o suposto mandante podem ser obrigados a indenizar as famílias por danos morais e materiais? O Estado brasileiro pode sim ser responsabilizado civilmente por omissão, no caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. Isso porque havia, de fato, alertas prévios muito claros sobre ameaças reais na região onde eles atuavam. Quando a gente fala de responsabilidade por omissão, a gente fala daquela situação em que o Estado tinha o dever de agir, ou seja, tinha condições de agir, mas não fez o que era necessário. Ou seja, ele falhou no seu dever de proteção. E no caso específico, do Bruno, isso fica ainda mais evidente, porque em abril de 2022, ele procurou o Ministério Público Federal e contou que estava recebendo ameaças diretas de uma organização criminosa
que operava com pesca e caça ilegais, né, no Vale do Javari, que é uma região extremamente perigosa. Então não era um risco hipotético, era uma ameaça concreta, formalmente comunicada, né, de alguém que já vinha sendo alvo desses grupos, justamente por atuar na defesa do território indígena. Então, a partir desse momento, o Estado já tinha conhecimento do perigo e tinha a obrigação de adotar medidas de proteção. Nesse caso, no dia que os dois desapareceram, inclusive, o Bruno estava justamente numa atividade de vigilância territorial, indo, né, a uma reunião agendada com um comunitário. Então ele estava trabalhando, exposto ali, sem qualquer suporte do Estado, mesmo depois de ter relatado ameaças, né, e mesmo com todo o cenário de risco ao redor. Então, quando a gente junta todos esses elementos, a denúncia formal do Bruno, né, a falta de ação concreta do Estado, a previsibilidade do risco e o resultado trágico que ocorreu, então fica muito claro que o Estado tinha assim o dever de agir e não agiu de maneira suficiente. Então, por isso, juridicamente, há um espaço sólido, sim, para responsabilizar o Estado por omissão na proteção, né, do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Poderia haver responsabilização civil por demora nas buscas, considerando que foram as equipes indígenas que iniciaram as operações? Essa tese também é perfeitamente possível. Quando ocorre um desaparecimento em uma região conhecida principalmente por conflitos, violência e presença de organizações criminosas, né, como é o nosso caso, espera-se que o Estado aja de forma imediata, coordenada e eficiente. No caso do indigenista Bruno, né, e do jornalista britânico Dom, isso não aconteceu. As buscas oficiais demoraram para começar, né? Houve uma falta de integração entre os órgãos públicos e quem realmente iniciou as operações e encontrou os primeiros vestígios ali foram as equipes indígenas, né, da própria Univaja. Então, a falha estatal aparece aqui em dois aspectos, né? Primeiro, pela lentidão, pois o Estado demorou a reconhecer a gravidade do desaparecimento, demorando também a mobilizar recursos e principalmente responder à pressão nas famílias, da imprensa e das organizações indígenas. Segundo, pela insuficiência da atuação inicial, porque mesmo quando começaram, as buscas foram marcadas por pouca estrutura, de um modo geral. E isso numa área enorme, né, uma área remota e extremamente perigosa, foi extremamente insuficiente porque cada hora faz diferença para a sobrevivência ou para o esclarecimento de um crime, né, conforme for. Então, do ponto de vista jurídico, essa demora pode configurar o que chamamos de falha do serviço público, que é uma forma de omissão. Quando o Estado age de modo inadequado, tardio ou ineficiente, isso também é omissão. E assim, não precisa ser só a ausência total de ação, pois a ação insuficiente também, né, gera essa responsabilidade. E nesse caso, há elementos sim para sustentar que a lentidão do Estado prejudicou a eficácia das buscas e, consequentemente, a própria investigação inicial. Então, por isso, diante desse conjunto de falhas, né, a gente pode argumentar sim que o Estado deve ser responsabilizado civilmente pela demora, porque principalmente essa demora representou uma prestação de serviço público ineficaz e insuficiente, o que contraria também o dever constitucional de proteger a vida e garantir segurança em situações de emergência. O Estado brasileiro pode ser responsabilizado civilmente por omissão na proteção de Bruno Pereira e Dom Phillips, considerando que havia alertas prévios sobre ameaças na região? Sim, além da responsabilidade criminal, os executores do crime e qualquer eventual mandante podem ser obrigados a indenizar civilmente as famílias do Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. No direito brasileiro, quem pratica um ato ilícito que causa dano, seja ele material ou moral, tem o dever de reparar esse prejuízo, conforme inclusive os artigos 186 e 927, né, do Código Civil. A responsabilização criminal e a civil não se excluem, elas correm em esferas diferentes e têm finalidades distintas. Então, assim, no âmbito civil, a ideia central é compensar o sofrimento causado e recompor, na medida do possível, os danos decorrentes da perda.
E nesse presente caso, né, a gente tem dois tipos principais de indenização. Primeiro, os danos materiais, que incluem despesas como funeral, né, eventual custos de busca e principalmente a chamada pensão mensal para os dependentes, prevista no artigo 948 do Código Civil. Essa pensão leva em conta a expectativa de vida da vítima e sua capacidade, né, de prover economicamente a família. A segunda forma, né, de indenização seria o dano moral, e aqui o fundamento é ainda mais forte, porque a gente teve a morte violenta, né, que por si só já gera um dano moral indenizável para os familiares. E no caso deles, há fatores agravantes claros: a emboscada, né, a brutalidade do crime, a ocultação e destruição dos corpos e o período prolongado de angústia durante as buscas. Então, tudo isso reforça a gravidade do sofrimento sofrido pelos familiares, né, e aumenta a responsabilidade civil dos autores também. Então, sim, né, tanto os executores quanto um possível mandante respondem civilmente de forma integral, independentemente do que aconteça na esfera penal. Os familiares de Bruno e Dom poderiam pleitear indenização por danos morais pela morte violenta e pela forma como os corpos foram ocultados? Sim, os familiares do Bruno Pereira e do Dom Phillips podem sim, sem qualquer dúvida, pleitear indenização por danos morais e, na verdade, esse é um dos pontos mais evidentes da responsabilização civil no caso. A morte violenta, por si só, gera o chamado dano moral por ricochete, que, pelo entendimento jurisprudencial, inclusive dos tribunais superiores, o dano moral por ricochete é o sofrimento profundo experimentado pelos familiares da vítima. Então, no caso do Bruno e do Dom, há um agravante extremamente relevante, né? Pois a forma como o crime foi executado e como os corpos foram tratados depois, sobretudo porque eles não foram apenas assassinados, houve uma emboscada, uma violência extrema, esquartejamento e ocultação dos restos mortais, o que prolongou o sofrimento da família por dias, sem informações claras, com buscas difíceis e com uma angústia intensa até que os vestígios fossem encontrados. Então, por esses motivos, a gente chama inclusive de vilipêndio ao cadáver, que é quando há essa violação extrema, né, do corpo humano ali, e a jurisprudência reconhece por esse nome. Então há possibilidade sim de se pleitear essa indenização. Organizações governamentais ou empresas que operam ilegalmente na região podem ser responsabilizadas por financiamento indireto de atividades criminosas que resultaram nas mortes? Sim, organizações governamentais ou empresas que atuam ilegalmente na região, especialmente redes de pesca, caça ou exploração clandestina, podem ser responsabilizadas civilmente se ficar comprovado que de alguma forma elas financiaram, incentivaram ou deram suporte estrutural às atividades criminosas que resultaram na morte do Bruno e do Dom. Pois assim, no direito civil, vale a lógica de que quem concorre para o dano, mesmo que indiretamente, pode ser responsabilizado de forma solidária. Isso inclui tanto quem executa o ato quanto quem o possibilita, né, ou sustenta economicamente. Então, embora a análise dependa também de provas concretas, é totalmente possível que redes ilegais de pesca, empresas vinculadas ou financiadores das operações clandestinas respondam civilmente pelos danos, né, decorrentes das mortes, caso seja demonstrado que contribuíram, mesmo de modo indireto, para a estrutura criminosa que permitiu a execução do crime. A eventual omissão de órgãos ambientais ou de fiscalização pode constituir o ato ilícito civil, caso se comprove negligência sistemática? Sim, a omissão de órgãos ambientais ou de fiscalização pode sim gerar responsabilidade civil, desde que se comprove que houve uma negligência sistemática, ou seja, uma falha contínua e estrutural na atuação desses órgãos que tenha contribuído para o ambiente de risco que culminou nas mortes do Bruno e do Dom. Quando falamos de órgãos como o IBAMA, ICMBio, FUNAI ou até órgãos estaduais de fiscalização, todos têm o dever legal de proteger o território, impedir invasões
combater atividades ilegais também e principalmente garantir a segurança das populações tradicionais e de quem atua na defesa, né, desses territórios. Então, no caso do Vale do Javari, já existia um histórico muito claro, né, de falta de fiscalização efetiva, de abandono institucional e também de crescimento da criminalidade ligada à pesca, caça e exploração ilegal. Então, se ficar demonstrado que esses órgãos deixaram de agir de forma adequada, seja por falta de planejamento, por falta de resposta às denúncias, por ausência de operações de campo, né, ou até uma tolerância tácita a atividades ilegais, essa omissão pode ser caracterizada assim como um ato ilícito civil, pois ela contribui para criar um cenário em que criminosos se fortalecem e pessoas, né, como o Bruno e o Dom ficam completamente expostas. Então, por fim, é importante a gente entender que não é necessário que o órgão ambiental tenha participado diretamente do crime. Basta que a sua inércia tenha permitido que a situação de ilegalidade crescesse a ponto de viabilizar a atuação dos criminosos. E isso se encaixa perfeitamente na lógica da responsabilidade civil por omissão, onde o Estado, por meio de seus órgãos, responde quando deixa de cumprir um dever legal, permitindo que o dano aconteça. Para finalizar, se for comprovado que houve uma negligência reiterada, né, uma falha no controle territorial ou abandono de funções essenciais, esses órgãos, enquanto ali classificam como braços do Estado, né, podem sim ser responsabilizados civilmente, tanto de forma direta quanto solidária, pela omissão que contribuiu para a tragédia. Considerando que Dom Philips era britânico, seria possível que os familiares acionassem instâncias internacionais ou buscassem reparação no Reino Unido? Sim, considerando que o Dom Philips era cidadão britânico, então existe sim a possibilidade de que a sua família busque reparação também em instâncias internacionais, ou até mesmo no Reino Unido. Pois assim, quando um crime grave ocorre fora do país de origem da vítima, especialmente envolvendo falhas estatais e violações de direitos humanos, então as famílias podem recorrer a mecanismos internacionais e a legislações estrangeiras que reconheçam a proteção da dignidade humana, também da liberdade de imprensa e, não menos importante, da segurança de jornalistas. Então, assim, no campo internacional, o caminho mais conhecido é o sistema da ONU. A família pode apresentar uma petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, alegando violação do direito à vida, também a falha do Estado em proteger um jornalista ameaçado e a demora na resposta às buscas. A família também pode levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que investiga violações cometidas por Estados-membros e pode responsabilizar o Brasil internacionalmente também. No Reino Unido, também é uma abertura para ações civis quando o cidadão britânico sofre violação grave de direitos fundamentais no exterior, principalmente quando envolve omissão de autoridades ou risco conhecido e não enfrentado, né, adequadamente pelo país onde o fato ocorreu. Então, assim, há precedentes, né, de familiares que moveram ações em cortes britânicas contra estados estrangeiros em situações de assassinatos, desaparecimentos ou ataques também. Nesse caso, o argumento central costuma ser a violação, né, de obrigações internacionais do país acusado ali e os danos sofridos pela família residente no Reino Unido. Então, embora a responsabilização principal ocorra no Brasil, nada impede que a família também do Dom busque reparação internacional ou que o próprio governo britânico pressione, né, acompanhe ou até apoie essas medidas também, já que se trata de um jornalista atuando em um contexto de risco, né, que é um tema de grande relevância global também. Após o caso, o governo prometeu reforçar as políticas de proteção, mas quem vive na região afirma: a impunidade ainda é regra e os perigos continuam. A persistente impunidade em torno desse crime agrava os riscos enfrentados por indígenas, ambientalistas e jornalistas na Amazônia, especialmente aqueles que apoiaram o trabalho de Dom Philips e do Bruno Pereira na região. Nesse mês de novembro de 2025, o Brasil sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na cidade de Belém. Uma parte significativa do desafio para pressionar os países e assumirem maiores compromissos com a preservação ambiental reside no acesso dos cidadãos a informações confiáveis sobre mudanças climáticas e ataques relacionados ao clima.
Produzir essas informações exige condições seguras e respeito à independência editorial para que jornalistas como Dom Phillips possam realizar o seu trabalho. O caso Bruno e Dom nos lembra que contar histórias e defender a vida pode ser um ato de resistência, que proteger a Amazônia não é apenas uma causa local, mas um compromisso com o futuro do planeta, que o silêncio nunca deve vencer a verdade. Eu sou a Lívia e este foi o Pod Sócio, o caso Bruno e Dom.